Bem, olá, seja mais uma vez aqui bem-vindo ao nosso curso, tá? Aqui do nosso Instituto Teológico Graça, nosso ITG, e nós vamos continuar aqui estudando um breve panorama dos evangelhos, tá? Então, essa aqui vai ser a nossa sexta aula do nosso módulo Os Evangelhos, aqui do nosso curso, tá? E nós já iniciamos aqui um breve panorama dos evangelhos. Então, se você está lembrado, nós iniciamos aí na aula 3, na terceira aula, um breve panorama do evangelho de Marcos, tá? Então, nós vimos que esse Marcos, ele é o João Marcos, aquele companheiro de Paulo na primeira viagem missionária, tá? Ele era primo, sobrinho de Barnabé, e ele era um discípulo de Pedro. Então, Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Marcos estava em Roma com Pedro, e Pedro, que era um apóstolo, passou aí as informações para Marcos escrever o seu evangelho, tá? Então, o evangelho de Marcos, ele é destinado para os romanos, por isso que o estilo que Marcos vai usar no seu evangelho é um estilo mais direto, sem rodeio, tá? Porque romano, ele era esse o estilo que o romano gostava, né, de ler. Então, por isso que a gente lê o evangelho de Marcos, a gente vê Jesus sempre em ação, sempre demonstrando o seu poder, tá? Porque ele está escrevendo para os romanos, tá? Daí, na quarta aula, nós, então, vimos um breve panorama do Evangelho de Mateus, tá? Mateus era um dos 12 apóstolos, tá? Só lembrando que Marcos não fazia parte dos 12 apóstolos, tá? Marcos não era apóstolo, tá? No caso aqui de Mateus, ele era um apóstolo, era o cobrador de impostos lá dos 12. Ele escreve seu evangelho depois de Marcos, claro que ele pegou informações do evangelho de Marcos, né? E aquilo que ele realmente vivenciou sendo um apóstolo. Agora, diferente de Marcos, Mateus, ele escreve o seu evangelho para os judeus, tá? Então, Mateus, ele quer apresentar Jesus como o Messias prometido para os judeus. Então, é por isso que, quando você lê o Evangelho de Mateus, então nós vamos ver as profecias do Antigo Testamento, nós vamos ver muita coisa da lei, tá? Porque a audiência de Mateus eram os judeus, tá? Então, ele queria mostrar para o judeu que aquele Jesus que nasceu lá em Belém, na manjedoura, que se criou em Nazaré, era o Messias prometido. Então, o que Mateus vai fazer? Ele vai mostrar que as profecias que eram referentes ao Messias, todas se cumpriram em Jesus de Nazaré. Por isso que a palavra-chave no Evangelho de Mateus é cumprimento. Ele sempre está mostrando que as profecias foram cumpridas em Cristo. Tá ok? Daí nós vimos, então, na quinta aula, um panorama do Evangelho de Lucas, tá? Agora, Lucas, como nós vimos, ele também não era apóstolo, não fazia parte dos 12, e Lucas também não era nem judeu, tá? Lucas, ele era um gentil da Síria, provavelmente da cidade de Antioquia, da Síria, tá? Ele foi companheiro de Paulo, então com certeza pegou muita informação de Paulo, teve informação do Evangelho de Marcos e de Lucas, e outras fontes e a investigação que ele fez aí para escrever o seu Evangelho, tá? Lucas, ele sendo um médico
ele escreve num estilo mais culto, mais rebuscado, o seu evangelho. Na verdade, o Evangelho de Lucas e o livro de Hebreus é o estilo mais culto, né, que nós temos no Novo Testamento. Então, alguns acham que Lucas seria o autor do livro de Hebreus por causa do estilo parecido, mas isso não é comprovado, pelo menos até hoje, tá? Por isso, o autor do livro de Hebreus é desconhecido, tá? Mas Lucas, ele tem esse estilo. Então, nós sabemos que Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, tá? Foi endereçado a um homem chamado Teófilo, tá? Que era um gentil, tá? E Lucas, ele, então, quer apresentar Jesus como o homem, né? O homem ideal, o filho do homem, realmente para Teófilo. Então, ele vai contar toda a história de Jesus, desde o seu nascimento aí até a sua ressurreição para o Teófilo, tá? Então, nós vimos isso na última aula. É o evangelho mais humano que a gente tem, as parábolas, né? São bem humanas, né? Mostrando aí a questão de Jesus se aproximando do ser humano como um homem, né? Aí para resgatar os pecadores e tudo mais, tá ok? Bem, hoje nós vamos concluir esse breve panorama no Evangelho de João, tá? Pegando aqui o Evangelho segundo João, tá? O que nós precisamos saber antes de olharmos aqui esse breve panorama? Primeiro, João era um dos 12 apóstolos, tá? João foi um dos primeiros discípulos, na realidade, né? João era o irmão de Tiago, né, que também era apóstolo, foi um dos primeiros discípulos. João, ele era pescador, aí quando Jesus chamou ele para o ministério, tá? Ele era da Galileia, como a maioria dos apóstolos também, tá? E ele passou a seguir realmente Jesus, tá? João, ele vai escrever o seu evangelho bem depois dos 3 evangelhos, que são chamados evangelhos sinóticos, que a gente vai ver na próxima aula. Mas os evangelhos sinóticos são os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, tá? E como vimos nas outras aulas, é provável que tanto Mateus como Marcos e Lucas, eles foram escritos ali antes do ano 70, ali entre o ano 60 e o ano 70, né? Já João, ele escreve o seu evangelho bem depois, tá? Já lá, quase no finalzinho, como nós vamos ver, do 1º século, tá? Por isso que João, ele é um evangelho diferente, em certo sentido, dos 3 evangelhos, tá? Ok? Porque o momento era diferente, como nós vamos ver, e você sabe que João, o apóstolo, ele foi o último apóstolo a morrer, foi o apóstolo que morreu de velhice, tá? Vamos ver lá em Éfeso. Ele também escreveu o livro de Apocalipse, quando estava exilado lá na ilha de Patmos, e escreveu as suas cartas, tá? Então, tanto o Evangelho como as cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª João, e o Evangelho de João, eles foram escritos no final do século I, final do século I lá da era cristã. Então, os escritos joaninos foram os últimos escritos do Novo Testamento, ou seja, da Bíblia, né? Então, o último escritor da Bíblia foi o apóstolo João, tá? João é aquele discípulo amado também que nós encontramos, tá, ok? Então, informações aí
para a gente pensar no seu evangelho. Quando João está escrevendo o seu evangelho, veja que muitas coisas já aconteceram. Por exemplo, o ano 70 é um ano bem marcante no primeiro século, porque é o ano da destruição de Jerusalém. Então, a partir do ano 64, 65, 66, principalmente, há uma perseguição aos cristãos, à igreja primitiva, por parte do império, tá? Então, como nós falamos aí nas outras aulas, né, tudo começou com o imperador Nero, no ano 64, quando ele coloca fogo em Roma e acusa os cristãos de terem colocado fogo na cidade de Roma, e aí começa então a perseguição, os judeus se revoltam no ano 66, eles são massacrados no ano 70 pelo imperador Vespasiano. Já não era mais o Nero, mas o Vespasiano, ele conclui esse massacre aí dos cristãos. Então, é bem provável que até o ano 70, todos os apóstolos, com exceção de João, já haviam sido martirizados. Por exemplo, Pedro e Paulo, eles são martirizados no ano 67, 68 em Roma, né? Pedro é crucificado de cabeça para baixo e o João é decapitado em Roma em 67, 68. Os dois pelo Nero, né? Então, veja bem, né? A situação do Nero, né? Ele é o responsável pela morte dos dois grandes nomes do cristianismo, tanto Pedro como Paulo, né? Então, imagine o que espera para esse Nero, né? Aí no julgamento, né? Mas, enfim, João passou dessa perseguição, tá? De alguma forma ele passou, ele só vai ser preso já ali pelo ano 80, por ali, já pelo outro imperador chamado Domiciano, que era tão perverso quanto Nero, tá? Então, Domiciano, ele é o imperador que vai jogar, vai prender o João na ilha de Patmos, tá? E é lá nessa ilha de Patmos que João vai ter a revelação do Apocalipse, tá? Só que João não morre na ilha de Patmos, nós sabemos disso, ele é solto da ilha de Patmos, tá? E aí ele vai para Éfeso. Ele vai para Éfeso, onde ele era pastor lá, e provavelmente de Éfeso ele escreve as suas cartas, tá? As suas 3 cartas, e o seu evangelho, o Evangelho de João. Então, veja que já é lá pelo ano 85, 90, já no final do primeiro século, tá? Então, a igreja ainda estava sob intensa perseguição. Na verdade, a igreja vai ser perseguida aí por vários e vários anos. A perseguição só vai parar com um imperador chamado Constantino, bem para frente mesmo, tá? Bem para frente mesmo, mas a gente vai estudar em história do cristianismo. Então, tenha em mente que quando João está escrevendo seu evangelho, a igreja, os cristãos, ainda estavam sob intensa perseguição aí, tá? Então, esse é um contexto, tá? E além das perseguições que a igreja estava sofrendo do Império Romano, ainda havia as heresias, né? As doutrinas falsas que estavam aí entrando na igreja naquele período. E o João, ele vai também, além de mostrar a pessoa de Jesus, combater as heresias que estão aí entrando na igreja, tá? Como a heresia conhecida como o gnosticismo, que a gente vai estudar também um pouco no panorama do Novo Testamento, mas o gnosticismo era uma das piores heresias que existia lá, tá? E outras doutrinas erradas que o Evangelho vai
combater também, tá? E essas heresias diziam respeito à pessoa de Jesus, tá? A gente vai ver no Evangelho de João que ele vai apresentar Jesus como o Filho de Deus, ou seja, como o próprio Deus. A ênfase do Evangelho de João é na divindade de Jesus. Por que na divindade de Jesus? Porque heresias estavam surgindo na igreja, afirmando que Jesus não era divino, Jesus não era Deus, e sim o homem, né? Como nós vamos ver aqui. E João escreve, então, o seu evangelho para combater essas heresias, tá bom? Mas a gente vai olhando aqui no nosso estudo. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é a questão do estilo literário, tá? Então, temos visto isso nos evangelhos, né? Todos os evangelhos, Marcos escreve no estilo romano, Mateus escreve no estilo judaico, né? Lucas escreve no estilo gentil, aí para os gentios, né? Para os gregos. E João também, ele vai ter o seu estilo, tá? Agora, como eu falei, João sendo um judeu, claro, ele vai escrever no estilo judaico, tá? Mas só que é diferente de Mateus, que escreve também para os judeus, mas Mateus é bem mais específico para os judeus. João, na verdade, a gente costuma dizer que o Evangelho de João, ele é escrito para todos, né? Tanto para os romanos, como para os judeus, como para os gentios. Então, ele é um apanhado, assim, dos 3 evangelhos do sinótico, tá? Então, diz aqui, seu autor demonstra ser um profundo conhecedor dos costumes judaicos. Então, isso a gente observa quando lemos o Evangelho de João, que o autor, ele conhecia muito bem os costumes judaicos, né? Claro, ele sendo um judeu, ele conhecia todo o ritual judaico, a questão das leis, tá? Outro detalhe que você tem que pensar aqui também é que quando João escreve o seu evangelho, que é o final do final do primeiro século, o templo em Jerusalém, a cidade de Jerusalém, na verdade, ela havia sido já destruída, porque foi destruída no ano 70. Então, no ano 70, o templo havia sido destruído, já não existia mais o templo lá em Jerusalém, tá? Muitos judeus haviam sido mortos, sacerdotes foram mortos, então era esse quadro aí que ele escreve o seu evangelho, tá? Então, ele era um conhecedor dos costumes judaicos, porque ele era um judeu, tá? Ele foi escrito em estilo simples, tá? É diferente de Lucas, que foi escrito no estilo bem técnico mesmo, né? Um médico escrevendo. João, no caso aqui, ele é um pescador, tá? Então, ele escreve nesse estilo bem simples. Se você pega o Evangelho de João no grego, você vai ver que a escrita, né, a organização do argumento é bem simples mesmo, né? É bem singular mesmo lá, diferente se você pega o Evangelho de Lucas, por exemplo, tá? E no estilo simples e estilo semítico, tá? Semítico, quando você encontrar povo semítico, língua semítica, semítico aqui, eles chamam, toda aquela região da Palestina ali, não só da Palestina, mas toda aquela região bíblica ali, mais a Arábia, pegando um pouco até do Egito, né? Então, esses povos que na verdade, se crê, né, que a civilização humana surgiu dali, né?
é dali que surge a civilização humana. Então, as línguas mais antigas, elas são dali. Então, quando fala um povo semítico, língua semítica, está falando daquela região que foram os primeiros habitantes da Terra, né? E isso inclui os hebreus, inclui a língua hebraica, a língua aramaica, a questão do árabe ali, Egito, ali, aquela região ali. Então, são chamados povos semíticos, tá? Então, ele está falando que o estilo é um estilo simples e semítico, que é daquela região ali, seu evangelho. O último dos 4 evangelhos exibe uma profundeza teológica que ultrapassa a dos evangelhos sinóticos. Interessante isso aqui, porque o que acontece? João, mesmo escrevendo de uma maneira simples, tá? Bem simplória aí, mas a profundeza teológica, ela é bem mais que a dos 3 evangelhos, os chamados evangelhos sinóticos, né? Por quê? Porque, na verdade, João, ele escreve seu evangelho para combater heresias também. Heresias que estavam surgindo na igreja. Então, ele consegue, escrever de uma maneira simples, mas muito teológica também. Por exemplo, se você pegar, por exemplo, o versículo 37 do capítulo 6, né, João 6,37, que é aquele versículo bem conhecido, né, que diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. E é interessante, porque só nesse versículo, se você for parar para pensar, tem 3 doutrinas muito importantes da vida cristã, que é a eleição, que é a doutrina da graça irresistível e a doutrina da segurança de salvação. Só num versículo tem 3 doutrinas teológicas ali, né? Quando ele diz assim: todo aquele que o Pai me dá, isso é eleição. Esse virá a mim, isso é graça irresistível, né? Ou chamado eficaz, quer dizer que todo eleito, ele vai até Cristo, né? E de modo nenhum lançarei fora, isso é a doutrina da segurança de salvação, né? Que o eleito, ele não perde a sua salvação. Então, é assim, né? Quando ele fala que as ovelhas ouvem a minha voz, isso é eleição, doutrina da eleição que nós cremos, né? Então, tem muita doutrina teológica, né, no Evangelho de João, que a gente pode extrair de lá. Então, é o Evangelho, talvez o mais simples deles, mas o mais teológico dos 4, tá? Então, esse é o estilo que nós encontramos no Evangelho de João. A questão da autoria, quem escreveu o Evangelho, as tradições primitivas indicam que o apóstolo João escreveu o 4º Evangelho já no término do 1º século da era cristã, em Éfeso, Ásia Menor. Então, veja bem, as tradições, né, da igreja primitiva já confirmavam, né, que o apóstolo João era o autor realmente do 4º Evangelho, tá? O João lá dos 12 apóstolos, tá? É interessante, porque ele escreve de Éfeso, tá? Éfeso era uma cidade da Ásia Menor. Então, eu peguei um mapa aqui, vou mostrar para vocês aqui no mapa. Então, eu peguei esse mapa aqui da segunda viagem missionária de Paulo, mas veja que o que acontece. Então, como eu falei para vocês, toda vez que você vê um mapa, você tem que se localizar, tá? Você tem que se localizar. Então, um lugar bem interessante, deixa eu só tirar aqui. Um lugar bem... a primeira coisa que, quando você vê um mapa bíblico,
você tem que procurar logo um ponto de referência. O ponto de referência é Jerusalém, tá? Então, Jerusalém aqui nesse mapa está aqui embaixo, ó. Então, toda a história bíblica, ela se deu aqui na Palestina, que é essa região aqui, tá? Aqui que está a Palestina, Jerusalém, Jesus de Judéia, Galileia, Samaria, né? Jesus nasceu aqui, se criou, foi crucificado. Toda a história dos evangelhos está aqui, tá? E aí o que aconteceu? Com a ressurreição de Jesus, com a grande comissão, eles se espalharam, né? Paulo saiu da viagem missionária aqui de Antioquia, que já é a Síria, né? Aqui mais em cima, né? E Éfeso está bem aqui, bem para cá, ó. Tá? Éfeso está nessa região aqui, que é chamada região da Ásia Menor. Então, a Ásia Menor é toda essa região aqui, tá? Então, aqui estava Éfeso, aquelas 7 igrejas de Apocalipse, né? Aliás, Patmos é uma ilha que está bem aqui próxima de Éfeso, é aqui que João foi exilado, né? Então, ele era pastor de Éfeso, tá? Veja que é bem distante de Jerusalém, onde ele já estava aqui no final da sua vida, né? Então, ele foi exilado aqui em Patmos, que era uma ilhota por aqui por perto, e daqui ele escreveu o Apocalipse, né? E depois ele voltou para Éfeso e morreu em Éfeso, tá? Lembra que João também ele estava com Maria. Você lembra que quando Jesus morreu aqui em Jerusalém, né? E você lembra que Jesus, ele entrega, né, vamos colocar assim, Maria, sua mãe, aos cuidados de João, né? Quando ele diz, mulher, eis aí teu filho, eis aí a tua mãe, né? Então, a partir daquele momento, João, ele então é o responsável por Maria, né? E é bem provável que, como ele estava aqui em Éfeso, nessa parte, né? Maria estava para cá também com ele, né? É interessante aqui, só uma coisa que eu estava lendo, né? Você sabe que a mariolatria, né? A adoração a Maria, provavelmente começou essa questão de Éfeso, porque Maria provavelmente morreu em Éfeso. Alguns acham isso. E em Éfeso tinha o templo, né, de uma deusa grega, tanto grega como dos romanos, né, que era a deusa Diana. Lembra da Diana dos Efésios, de Paulo, né? Então, o que aconteceu? Eles provavelmente misturaram o culto da Diana com a questão de Maria lá, né? Então, muitos acham que a questão da mariolatria ela surgiu aqui de Éfeso. Bem, mas isso é uma outra história, tá? Mas o que eu quero lhe mostrar é que foi daqui de Éfeso, tá? Que ele escreve o seu evangelho, tá? Então, João estava aqui em Éfeso, ok? Na Ásia Menor. Particularmente, quanto a isso, quer dizer, quanto à autoria, é o testemunho de Irineu, discípulo de Policarpo, o qual, por sua vez, era discípulo de João, uma linha direta de tradição com o elo de ligação entre Irineu e o apóstolo João. Então, veja bem que ele está falando aqui, essa questão que os chamados pais da igreja, né, que eram aqueles discípulos, né, que vieram aí depois da morte dos apóstolos, né, que foram grandes personagens da igreja, né, então tinha vários nomes, né, Irineu, Didion, Policarpo, tinha o Joséfo, alguns acham que Joséfo era cristão, outros não, mas Joséfo ele era um historiador, ele escreveu muita coisa sobre a igreja. Essas informações que a gente tem, que são extra-bíblicas, são desses homens, né, que escreveram. Então, Irineu, Policarpo, Eusébio é bem mais para frente, né, e aí o que ele está falando? Que esse Irineu aqui, ele
ali bem próximo, ali pelo ano 130, quer dizer, bem próximo da morte de João, né? Ele já dizia que João era o autor do Evangelho. Interessante que o Irineu, ele era discípulo desse Policarpo aqui, né? Policarpo, ele foi queimado na fogueira, aí, né, por não negar Cristo, né? Mas o Policarpo, ele era um discípulo de João, olha só. Então, o Irineu, ele era discípulo de Policarpo, e o Policarpo era um discípulo de João. Então, o Irineu, ele conhecia, não sei se o Irineu chegou a ver João, né, mas ele, sendo discípulo de Policarpo, ele podia confirmar realmente a autoria. Até tem uma foto do Irineu aqui, esse seria o Irineu de Lyon, tá? Claro que isso é uma foto, as fotos que a gente tem é porque a Igreja Católica, né, para o catolicismo é Santo Irineu, tem até o dia, né? Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, né, pegou esses personagens e eles são considerados santos, mas na verdade eles eram cristãos, né? Então, muitos desses santos que a Igreja Católica tem, na verdade, eram cristãos, como o Irineu, como o Policarpo, como os outros lá. Tá? Então, a gente tem a confirmação de que, pela tradição, e quando a gente fala tradição, é por causa desses homens aqui que nos seus escritos, eles falam que o autor era João, do quarto evangelho, tá? Aí, fala mais aqui um pouquinho. Vale lembrar que o autor do quarto evangelho reivindica o privilégio de ter sido uma testemunha ocular do ministério de Jesus, né? Então, tanto no Evangelho de João, como nas próprias cartas, né? Como 1 João 1, ele fala, né, que ele era uma testemunha ocular. Então, João, sendo um apóstolo, muito do que ele colocou no seu Evangelho, ele viu, assim como Mateus, tá? Marcos não era apóstolo, então ele não viu o ministério de Jesus. Ele esteve presente em alguns momentos lá, como nós vimos, né? Mas ele não viu, e muito menos Lucas, né? Lucas nem chegou perto, né? Mas ele foi investigar. Agora, Mateus e João, sendo apóstolos, eles andaram com Jesus e viram, né? Então, no próprio Evangelho, né, como diz aqui, reivindica essa questão deles terem sido testemunhas oculares, né, além de demonstrar um estilo semítico daquela região em sua redação e possuir conhecimento acurado sobre os costumes judeus. Claro, se eles eram judeus daquela região lá da Palestina, então eles tinham conhecimento de toda a situação. Então, quando você lê o Evangelho de João, você percebe isso, né? Que o autor conhecia muito bem os costumes judaicos. Também era um profundo conhecedor da topografia da Palestina, quer dizer, sabia, né, todo o terreno da Palestina, sabia andar na Palestina, a gente percebe isso, conforme ela era antes do Holocausto do ano 70, né? Então, ele conhecia muito bem. Por isso que nós temos a certeza 99,99% de chance de que o João apóstolo é o autor do quarto evangelho. Além disso, há relato de detalhes vívidos que só poderiam ser esperados da parte de uma testemunha popular, tá? Então, quer dizer, tem relatos no Evangelho que só alguém que viu aquilo poderia dar esses detalhes lá. Então, não resta dúvida de que o autor do quarto Evangelho é o apóstolo João. Aí um pouco sobre a data. Lembra que sempre a gente fala que data, a gente não pode afirmar o ano, né, certo, né, mas a gente tem que ter aquele parâmetro, né. Por exemplo, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, a gente precisa colocar eles ali entre os anos 60 até o ano 70, né, porque é o ano ali
que eles foram escritos. Já o Evangelho de João, ele é um pouco mais para frente, lá pelo ano 80, 85, 90, essa a noção que a gente tem que ter, tá? Então, se você colocar o Evangelho de João junto com a escrita dos 3 evangelhos, aí você erra realmente, tá? Então, a data. Estudiosos têm considerado há muito tempo, que o Evangelho de João tenha sido um dos últimos textos escritos do Novo Testamento. Então, aquilo que eu falei, né? Os escritos joaninos, tá? Os escritos de João, o Evangelho, Apocalipse e 1ª, 2ª e 3ª João foram os últimos escritos do Novo Testamento. É isso que ele está falando aqui. A razão para tal conclusão é que o Evangelho de João foi escrito depois das cartas de Paulo, tá? Você sabe que as cartas de Paulo, qual foi a última carta que Paulo escreveu? A última carta que Paulo escreveu foi 2 Timóteo, né? Quando Paulo escreveu 2 Timóteo, ele estava na sua segunda prisão, segunda vez que ele estava preso em Roma. Então, na primeira vez, que é o livro de Atos, ele é preso em Roma, né? E aí ele escreve as chamadas epístolas da prisão, né? Efésios, Filipenses, Colossenses e a Filemon, né? E daí ele é solto, e quando ele é solto, provavelmente ele escreve para 1 Timóteo e Tito, né? E daí, então, ele é preso de novo, já para ser martirizado, e aí quando ele está preso nessa segunda prisão em Roma, ele escreve a sua segunda carta para o pastor Timóteo, que era pastor de Éfeso na época, né? E ele escreve já se despedindo ali, né? Onde ele escreve: combati o bom combate, já a coroa me aguarda, porque ele já sabia que ele ia ser morto, e realmente foi o que aconteceu. E ele foi morto no ano 67 ou 68, lá antes do ano 70, tá? Então, quando ele morreu, claro, ele não escreveu mais nada, né? Então, João escreveu depois das cartas de Paulo, depois dos evangelhos sinóticos, como eu falei, Mateus, Marcos e Lucas, que, como temos colocado, a grande maioria concorda que eles foram escritos até antes do ano 70. A única dúvida é em relação a Lucas, que pode ter sido um pouquinho depois, mas é bem provável que não, né? Porque, olha, Mateus, ele foi martirizado antes do ano 70, então ele tem que ter escrito seu evangelho antes, né? Marcos escreveu seu evangelho de Pedro. Então, quando Marcos escreve seu evangelho, Pedro ainda está vivo. Não sabemos se Pedro já estava preso ou não em Roma, né? Mas ele narra o seu evangelho, ele que conta as histórias para Marcos escrever. Então, ele tinha que estar vivo, né? E aí, Lucas também, ele escreve muito da vida de Paulo. Então, pegou muito do evangelho em relação a Paulo, né? Paulo passou muita coisa para ele também. E aí ele escreve seu evangelho. Okay? Então, é por isso que João ele escreve depois de Paulo e depois dos 3 evangelistas. E muitas das últimas cartas são baseadas em uma variedade de evidências que, quando consideradas coletivamente, sugerem uma data de composição por volta do ano 90, tá? Ano 90. Então, se você pega aí por exemplo, 1 e 2 Pedro, tem que ter sido escrito antes da morte de Pedro, né? Hebreus, eles sabem que foi antes do ano 70, porque no livro de Hebreus, o autor menciona ainda coisas que estavam acontecendo no templo. Então, o templo ainda não havia sido destruído. Então, foi antes do ano 70, né? Deixa eu ver, Tiago foi bem antes também, né? Então, é por isso que eles sabem que os últimos escritos só podem ter sido os escritos de João, tá? E aí o propósito da escrita
tem pouca coisa aqui, mas depois a gente vai ver quando entrarmos um pouco mais no livro, entender isso, mas a propósito da escrita, na época que João escreveu este evangelho, quer dizer, na época, veja que a época é lá no final do primeiro século, tá? Estava sendo divulgada uma heresia chamada ebionismo, que ensinava ser Jesus um mero homem, mas sem pecado. Então, como eu falei, né? Na época que João escreve seu evangelho, estava rolando essas heresias na igreja, né, sobre Jesus, sobre essa questão da divindade e a humanidade de Jesus, né? Então, tem essa do ebionismo, né? Mas o próprio gnosticismo, que o gnosticismo, na verdade, é como se fosse a heresia mãe, que essas outras, tudo surgem do gnosticismo, né? Mas estava se questionando o fato de Jesus ser Deus, né? Então, João, ele escreve o seu evangelho para mostrar a divindade de Jesus. Como é que ele faz isso? Ele vai colocar os milagres que comprovam que Jesus é o próprio Deus, tá? Então, João vai apresentar Jesus como o próprio Deus. Então, vai apresentar a questão a ênfase de João vai ser na divindade de Jesus. É interessante, porque o evangelho de Marcos e principalmente o evangelho de Lucas, a ênfase é na humanidade de Jesus, né? De como Jesus era um homem humano, né? Claro, humano, mas filho de Deus, mas ele era humano como nós também, né? E João já vai apresentar Jesus como o próprio Deus, como aquele que conhecia todas as coisas. Milagres são milagres que só Deus poderia realizar, tudo mais. E era para combater essas heresias, tá? O Evangelho, segundo João, foi escrito com o objetivo de refutar essa heresia, tá? Está falando desse ebionismo aqui, mas não era só ebionismo, tinha outras heresias também que rolavam na época, tá? Daí a razão dele ter colocado ênfase na divindade de Jesus, tá? Então, esse é um breve panorama do Evangelho de João, tá? A ênfase é na divindade de Jesus, ok? E ele escreve de uma maneira geral, tanto para judeus, como para gentios gregos, como para romanos, tá? Aí é um evangelho mais geral que apresenta Jesus como o Filho de Deus, ou seja, como o próprio Deus, ok? Então, próxima aula, nós vamos ver um pouco sobre essa questão dos evangelhos sinóticos, tá? Por que são chamados sinóticos os 3 primeiros evangelhos, ok? Então, que Deus possa nos abençoar. Nos vemos na próxima aula.